Tito 1:9. A gente vai ler os contextos para poder entender, né, o texto no versículo 9. Se não ler os contextos, não tem como você entender o texto no versículo 9. A quem está direcionado, por exemplo, ou o que quer falar, ou qual motivo também, objetivo, propósito, né? Então, para você entender o texto no versículo 9, você vai ter que ver os contextos, porque é certo, como eu fui ensinado, recebi um ensino, texto sem contexto se torna o quê? Pretexto, entendeu? Se torna uma desculpa. Então, para que não se torne uma desculpa, um texto sem pretexto, né? Então a gente vai ter que ler o pretexto, entendeu? É o texto que vem antes, ou até mesmo depois daquele texto que está querendo passar. Vamos de novo, ó. Apagado a palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer, né, os que os contradizem. Aí, para entender aqui, vamos ver mais para cima. Se a gente for ler aqui o versículo 8, por exemplo: anti-hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Tem que ter essas qualidades, já está dizendo aqui, né? A doutrina pede que tenha essas qualidades. Até aqui tá dando para entender. Aí vem, quando você vê o versículo embaixo, apegando a palavra fiel, então está deixando claro, já ficou mais simples, já deu para dar um entendimento melhor a palavra aqui, ó, entendeu? Que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Pede a Deus, meu Deus, quer sabedoria, quer entendimento. Vamos então ler o pretexto mais acima, no versículo 7. Aqui vem, ó: porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despeseiro de Deus, entendeu? Não arrogante, olha só, não irracível, né? Irracível, não dado ao vinho, né? Embriaguez não é permitido, não quer dizer que não possa tomar o vinho, nem violento, nem cobiçoso, de torpa ganância. É torpe ganância, né? Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegando a palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que os contradizem. Até aí você já percebeu que já deu uma clareza maior se você se colocar no lugar do bispo, né? O que está dizendo não arrogante, está dizendo como é que deve ser irrepreensível. Ou você é repreendido o tempo todo, ou você é irrepreensível. Para você ser irrepreensível, você precisa, né, conhecer a palavra, né, falar da palavra como está escrito, né, porque não vai ter nenhuma dúvida, né? A interpretação ainda pode ser repreendida. Então, se você fala a palavra como está escrito, não tem como ser repreendido. Então, aqui está deixando claro que você não pode ser arrogante, não pode ser, né, irracível, né? Tipo, eu creio que tipo uma pessoa irracional, não dado ao vinho, nem violento, né? Nem cobiçoso, de torpe ganância. Não pode ser cobiçoso, cobiçar as coisas dos outros, entendeu? Viu? Deixa lá. Dá graças a Deus o que tem. Antes, hospitaleiro, ó, você é uma pessoa que chega uma visita, pá, tem que ser hospitaleiro, amigo do bem, olha só, né? Sempre
fazendo bem, sempre fazendo bem. Sóbrio, né? Não ficar bêbado, não se embriagar de forma nenhuma. Beber moderadamente, sem se embriagar. Se vê que tá ficando um pouquinho solto demais, ou muito sorridente, ou muito brincalhão, ou vê que tá perdendo algum sentido, já para logo, vai tomar uma água para poder cortar e aí vai. Justo é o que Deus pede, que a gente seja sempre justo, né? Vamos dizer assim, você fala com a pessoa, ah, mas é meu filho não faz nada de errado, mesmo sabendo que ele está errado, dizer que seu filho não faz nada de errado, aí você vai ser repreendido e não está sendo justo, né? Então tem que ser justo, quem tiver errado, né? Não, você está errado, tem que se consertar nisso e assim assado. Então, pegando para você mesmo, se você errou em alguma coisa, né, você tem que ser justo. Não, eu errei, me desculpe, me perdoe. Você reconhecer que você errou. Piedoso, que tenha domínio de si, né? A piedade você sabe, né? Uma pessoa que está sempre desculpando, está sempre relevando. Uma pessoa que tem domínio de si, é uma pessoa que simplesmente não vai se permitir ser escravizado por jogos, né? Por games, por televisão, por som. Não vai ser escravizado, não vai ser escravizado pelo pecado, né? Pela vontade da carne, não. Vou fazer isso aqui porque a carne é fraca, né? Negativo. Então, não ser escravizado é ter domínio de si, ter domínio próprio, né? Aí agora que vem, ó, o texto principal que a gente está querendo, né, entender, apegando a palavra fiel, né? Então você tem que se apegar à palavra de Deus, né? A palavra fiel, a palavra que você se corrija, que você ande certo, que você aí você já tem já o que argumentar ou falar sobre a situação, né? Que é segundo a doutrina. Então, apegando a palavra fiel, tem que ser segundo a doutrina de Cristo, a doutrina das boas novas que foi pregada por Jesus Cristo, né? Que foi escrita nos evangelhos, né? De Mateus, Marcos, Lucas e aí vai, nas cartas de Paulo, né? Então, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como também convencer, né? Os que o contradizem, né? Então, quando você fala algo e a pessoa diz, está escrito aonde, né? Para você convencer a pessoa, é muito mais fácil você pegar e mostrar, ó, está escrito aqui, não vem de mim mesmo, né? Eu só sou, né, um, 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 um bispo, vamos dizer assim, sou só um discípulo, né? E estou passando o ensino, o reto ensino. E aí vai. Você já dá para ver que dá para você convencer quando você faz isso, né? O que contradizem aquelas pessoas que não acreditam quando você fala achando que vem de você mesmo, mas quando vê escrito vai acreditar. Então, aí você já entendeu do versículo 7, né? Mas se você for olhar o contexto mais acima, bem mais acima, você vai ter clareza maior. Olha que eu marquei até o versículo 3, né? Então, já tenho que argumentar. E em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiado por mandato de Deus, nosso Salvador. Deus no nosso Salvador, né? Olha só, versículo 4. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé, comum, graça e paz da parte de Deus Pai, de Cristo Jesus, nosso Salvador. Olha só, está dizendo, né, que mandado de Deus, né? Mandato de Deus, né? Por mandato de Deus, Deus mandou, né? Confiada por mandato de Deus, Deus mandou nosso Salvador. Então Deus mandou, né? Esse mesmo Deus é o nosso Salvador. Aí vem aqui embaixo, o Deus, o nosso Salvador. Se você olhar embaixo, aí vai falar Deus Pai e de Cristo Jesus. Deus Pai, né? E de Cristo Jesus, nosso Salvador. Olha só.
Nosso Salvador se repete novamente, né? Colocando e se igualando Cristo como um Deus aqui. Se você olhar diretamente, você vai entender aqui. Se você não quiser entender desse lado, então veja o Salvador como igualdade, né? Quem é que vai se igualar ao nosso Deus, né? Ele diz assim, ó, de Deus, nosso Salvador, aí vem Cristo Jesus, nosso Salvador. É a tradição, cara, ó, de Deus, nosso Salvador, né? Cristo Jesus, nosso Salvador. Aqui chamou Deus de Salvador e chamou também Cristo Jesus de Salvador. Então Jesus se igualou, de alguma forma ele se igualou a Deus aqui. Então, ele se igualando a Deus, ele se torna também o nosso Deus, né? Ele também faz parte, né, de Deus, entendeu? Então, quer dizer, aí vem, por esta causa te deixei em Creta. Em Creta, deve ser uma cidade para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbitérios, né? Congregações, né? Vamos dizer assim, presbitério é onde se reúnem os pastores, né? Conforme te prescrevi, né? Aí no versículo 6 diz assim: alguém que seja irrepreensível, aí aqui vem, né? Para poder fazer o que está pedindo, né? Acima, em relação ao presbitério, né? Aí ele está dizendo claro aqui embaixo como é que deve ser, ó. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, né? Que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Aqui eu estou deixando claro, entendeu? Você tem que ter qualidade. Então começa dentro de casa primeiro. Ó, versículo 6. Observou, rapaz, que aquele versículo principal chamado no versículo 9, né? Se você for olhar os contextos, para você ter entendimento, você vai ver, ó, que o versículo ele está direcionando sempre, né, a você se direcionar a palavra, a você ser irrepreensível, não, ninguém poder te repreender porque você está na palavra, né? E também você poder mostrar a pessoa que não acredita, né? A palavra ele vai ver que não é de você, que vem de Deus. Então, mostrando num texto bíblico onde é que está escrito. É isso que eu digo. Sempre que alguém fala comigo alguma coisa, eu falo, está escrito aonde? Aí a pessoa, não sei, mas eu sei que está escrito ali. Você fala uma coisa que não vem de você. Pode estar vindo de outra pessoa, porque você não sabe onde está escrito. Se você soubesse onde está escrito, eu diria que você estaria correto. Mas se você não sabe onde está escrito, né, como é que você vai querer ser testemunha de uma coisa que você não sabe, entendeu? Então, se você souber, aí sim, está escrito aonde, aí você está sendo testemunha daquilo ali, daquela situação. Mas se não sabe, então pronto, não pode tá falando uma coisa que não sabe. É essa a questão. Aí aqui então já dá uma conclusão, né? Que o versículo 9, entendeu? Dá uma clareza maior quando você pega o texto e lê esse texto, entendeu? E vê primeiramente também os contextos para poder ter entendimento do versículo 9 do texto que você foi, né, direcionado aqui como um texto principal. Versículo 9 diz: apegando a palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha por poder, né, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Entendeu? Então, quando ele fala apegando a palavra fiel, né, que é segundo a doutrina, já está deixando claro, ele tem que se apegar ao quê? Ele tem que ler, né, mais, entender, tem que procurar também guardar, né, a doutrina, a palavra de Deus, né, de modo que tenha poder tanto para exortar. Então, se ele tiver guardado, tiver a doutrina na mente, né, ele tiver o conhecimento, né, e vivendo essa doutrina, né, então ele vai ter o poder para exortar, para corrigir ou para falar, né, pelo reto ensino, como convém, como para convencer, né? Então, os que
contradizem. Então aqueles que são questionadores, infiéis, ou então pessoas que não acreditam, né? Só o fato de você mostrar o seu conhecimento, onde está escrito, as passagens bíblicas, onde deve se corrigir, caso esteja feito alguma coisa errada, então já deixa claro, né, que você poderá exortar, né, poderá exortar porque está sendo fiel na palavra, na doutrina. Deu uma clareza maior na situação, né? Que Antônio Neri. Forte abraço. Deus abençoe.